Estamos no ar com o Boletim 20 sobre Fórmula 1 aqui na história do canal Esporte Totalmente Emocionante, sempre com assuntos interessantes para você, então vem comigo. Assuntos do dia de hoje: Leclerc receberá uma penalidade no grid após os problemas de motor em Baku. Lembrando que final de semana tem prova, tem evento, tem GP do Canadá. Estaremos lá cobrindo tudo para você aqui no canal. FIA toma medidas contra porpoising, vantagem para a Red Bull à vista. Sobre a Mercedes continuar ou não na Fórmula 1. Também a Mercedes admite que levou seu pacote e pilotos longe demais em Baku. Horner acusa equipes rivais de reclamarem do porpoising. É realmente como Christian Horner diz? Ferrari descobre primeira causa de paralisação no Azerbaijão. Mazepin vê oportunidade de retorno à Fórmula 1 e ataca Schumacher. Magnussen tem más notícias para Hamilton no Canadá. Também vou encerrar o vídeo trazendo a classificação do Campeonato 2022 para você ficar a par dessas informações às vésperas da corrida que acontece nesse fim de semana. Perdeu o Boletim 19? Vou deixar o link no card ou na descrição para você. Então bora lá com as informações por aqui, deixa o like, já se inscreva, aquela coisa toda, assim você não perde nada. Acesse também o Facebook dos nossos parceiros aqui na internet, F1 Brasil Racers. Também acesse nosso site informatudo.com.br. Após o Grande Prêmio de Mônaco, no qual ele falou sobre sua mandíbula e dentes tremendo e seus globos oculares querendo saltar da sua cabeça, Hamilton reclamou de dores nas costas durante todo o fim de semana do Grande Prêmio do Azerbaijão, dizendo no sábado que suas costas já estavam uma bagunça. Ele disse à Mercedes durante o GP que o estava matando. O britânico, que terminou em P4 atrás do seu companheiro de equipe George Russell, foi visto saindo lentamente do carro após a corrida, antes de agarrar suas costas, sendo incrível e ao mesmo tempo para muitos controversa. Estaria ele fingindo? Já falaremos sobre isso na sequência. Toto Wolff diz que o problema que entra profundamente na espinha pode manter Hamilton fora da próxima corrida, o GP do Canadá. Mas com as reclamações da Mercedes, e deve-se dizer que outras equipes também, sobre o impacto que o porpoising está tendo na saúde dos pilotos, Horner diz que é tudo uma manobra dos rivais da Red Bull. Já falamos aqui sobre o Russell, por exemplo, disse que tinha muita dor nas costas, enfim, já abordamos por aqui esse assunto. Abre aspas, diga a eles para reclamarem o máximo que puderem pelo rádio e fazerem disso um grande problema. Palavras do Horner citado pelo The Race, quando perguntado o que faria se o RB18 experimentasse um problema extremo. E ele fala, faz parte do jogo. Questionado se acreditava que era isso que algumas equipes estavam fazendo, ele respondeu, claro que é. Olha, é desconfortável, mas há soluções para isso. Mas é prejudicial para o desempenho do seu carro. Qual é a coisa mais fácil a fazer? Reclame do ponto de vista da segurança, mas cada equipe tem uma escolha. Se foi uma preocupação genuína de segurança em todo o grid, então é algo que deve ser analisado. Mas se estiver afetando apenas pessoas ou equipes isoladas, é algo com o qual a equipe deve lidar potencialmente. Palavras do Christian Horner. É óbvio que nesse caso cada um puxa a brasa pro seu assado, né? A coisa mais óbvia do mundo, mas não deixa de ter um pouco de razão, né? O Christian Horner. À medida que aqueles que sofrem com o salto começam a procurar a FIA para implementar uma solução geral, como uma altura mínima do carro, Horner diz que não seria justo em equipes como a Red Bull, que tem um mínimo de propósitos e estão vencendo. Em vez disso, ele disse que a coisa mais fácil para os rivais da Red Bull é levantar o carro. Então a equipe tem a opção de fazer isso. Você tem uma escolha onde você dirige seu carro, não é? E você nunca deve dirigir um carro que não é seguro, mas acho que isso é mais para os técnicos, porque há alguns carros que têm problemas e alguns carros que têm poucos problemas. Parece injusto penalizar aqueles que fizeram um trabalho decente versus aqueles que talvez erraram um pouco o alvo. Uma alfinetadazinha também do Christian Horner nos rivais, principalmente a Mercedes, né? E será que ele tem razão no que fala? O Grande Prêmio do Azerbaijão, com velocidades máximas de mais de 330 km por hora, mostrou que o porpoising é um problema que algumas equipes de Fórmula 1 provavelmente não vão resolver tão cedo. Lewis Hamilton foi o mais atingido,
cujo chefe de equipe, o Toto Wolff, inicialmente questionou a participação no Grande Prêmio do Canadá devido à dor nas costas. Enquanto isso, Hamilton deu a permissão e confirmou que está pilotando em Montreal, ou estará lá em Montreal. Mas a discussão sobre as consequências para a saúde do porpoising para os pilotos permanece. O próprio Hamilton havia feito uma declaração clara a esse respeito em Baku, assim como o Pierre Gasly. E o George Russell, diretor do sindicato dos pilotos GPDA, agora está aumentando a pressão para fazer algo. Ele disse: somos 20 pilotos. E ele esconde o fato de que nem todos, como por exemplo o Fernando Alonso, estão pedindo uma mudança de regra para controlar as vibrações. Então não é unanimidade. Russell continua: quando você está pilotando a 300 por hora entre paredes de concreto e mal consegue manter o carro reto, não é uma sensação particularmente agradável. Eu não conseguia nem ver meu próprio pitboard em Baku, porque o carro estava tremendo muito. Nós temos a tecnologia na Fórmula 1 para acabar com tudo com um estalar de dedos, eu acho. Ninguém quer tirar vantagem disso também. Trata-se de mais segurança, fecha aspas, diz o piloto da Mercedes. E você concorda com isso? Claro que, como eu falei antes, cada equipe vai puxar a brasa pro seu assado, isso é normal, todos querem vencer. E aí nessa hora se disfarça algumas coisas. A questão é segurança, óbvio que o papo vai ser esse. Tem razão? Pode ter sim razão, com certeza. Pode ter coisa escondida? Sim, pode ter coisa escondida. Tem os dois lados da moeda e aí cada um puxa, como eu já vou repetir pela terceira vez, a brasa para o seu assado. O que você acha disso? Tem razão o George Russell e a Mercedes? Tem razão Christian Horner e a Red Bull? Comente na descrição, vai ser um prazer discutir isso com você. E as soluções técnicas para reduzir o porpoising seriam bastante simples. A FIA poderia, por exemplo, prescrever uma altura mínima do solo ou simplesmente fazer furos na parte inferior da carroceria para reduzir o efeito solo e assim também os travamentos permanentes que fazem os pilotos tremerem. Isso seria muito conveniente para equipes como Mercedes e Ferrari, que mais sofrem com o porpoising, porque então outras equipes poderiam perder então sua vantagem competitiva. Mas o chefe da Red Bull, Christian Horner, por exemplo, se opõe a isso, como você já ouviu anteriormente, naquela parte que ele diz, seria injusto punir aqueles que fizeram sua lição de casa. Todos os outros podem aparafusar uma placa de base mais grossa se quiserem, ou levantar o carro. Essa seria a solução mais simples. Todos são livres para fazê-lo. Depende de você como você ajusta seu carro. Se um carro não é seguro, você deveria dirigir assim. E claramente há carros que têm problemas, disse também o Christian Horner. A essa altura, como costuma acontecer na Fórmula 1, fica difícil. É claro que a Mercedes poderia ajustar seus carros de maneira diferente, mas isso custaria drasticamente o desempenho e, portanto, não é feito. Por outro lado, a Red Bull não vê por que uma vantagem deve ser tirada deles apenas porque outros perderam um problema no desenvolvimento do seu carro, como também já falamos anteriormente. Daqui a pouco vou trazer essa informação, esse tira-teima. A FIA já definiu o que vai fazer. Quem será que se beneficiou, Mercedes ou Red Bull? Daqui a pouco você vai saber, fica no vídeo. O fato é, durante a temporada 2022, uma mudança de regra é quase impossível. O requisito básico para isso ser feito é quando há unanimidade entre as equipes, mas isso parece que está bem completamente irreal, Não haverá consenso. No entanto, é importante levar muito a sério o que os pilotos dizem, diz o chefe da McLaren, o Andreas Seidl. Ele sugere: devemos discutir o assunto no comitê de assessoramento técnico. Lá devemos conversar sobre os próximos passos, dizer que você só precisa mudar a afinação e sacrificar um pouco de desempenho para evitar porpoising não é suficiente. A Fórmula 1 é um esporte altamente competitivo. Claro, todo mundo empurra ao limite de todos os pilotos, do que eles podem suportar na pista. E isso pode sair pela culatra, palavras do Seidl. Enquanto isso, alguns observadores de pilotos da Fórmula 1, como Hamilton ou Carlos Sainz, estão assumindo que eles reclamam tão teatralmente sobre suas dores nas costas, porque uma mudança de regra ajudaria mais suas equipes. Quando Hamilton só conseguiu sair do carro lentamente após a corrida em Baku, alguns disseram que ele tinha uma chance em Hollywood. É o que eu falei antes, Não vou repetir pela quarta vez. Não estou dizendo que sim, que Hamilton fingiu, Claro que não, isso não sabemos, mas está sendo especulado, Está sendo especulado. Pode ser, como também pode não ser.
o chefe da equipe Red Bull, Horner, joga mais óleo no fogo quando ele fala, né? Eu também diria aos meus pilotos, se eu fosse eles, que eles deveriam reclamar pelo rádio aos boxes o mais alto possível. Isso faz parte do jogo, cada equipe tem escolha de como lidar com isso, mas a maneira mais fácil é lamentar e reclamar. E aí, claro, a FIA está aí para decidir até que ponto é segurança e até que ponto é estratégia para acabar com o problema que essas equipes têm, né? Porque funciona assim, você tem o intervalo entre as temporadas para fazer o seu carro, as regras mudaram inclusive nesse ano, você tem esse intervalo para fazer seu carro, alguns acertam mais que os outros, e depois quem não acertou tanto, obviamente que vai tentar no tapetão jogar, né? Só que daí entra o que eu falei, às vezes tem razão, às vezes não tem, às vezes é só puxar a brasa realmente, e às vezes tem a questão principalmente da segurança. E Lewis Hamilton foi ouvido reclamando vocalmente de problemas nas costas no rádio da equipe ao longo da corrida, como ex-campeão mundial, passando então pela dor para terminar em P4. O James Vowles, estrategista-chefe da Mercedes, falando no canal da Mercedes no YouTube, confirmou que Hamilton, alegando que seu assento havia esfriado em um ponto, na verdade era dormência que se instalou por lá. Mas o Vowles acrescentou que também acredita que Hamilton se recuperou do fim de semana de Baku e estará de volta ao carro em Montreal, antes de admitir que a Mercedes não poderia se dar ao luxo de repetir esse tipo de desempenho daqui para frente. Que bom, né? Tomara que Hamilton realmente esteja lá. Sobre isso então, sobre a questão da próxima prova e o porpoising, ele disse: Lewis é um atleta de elite que vai ultrapassar os limites da resistência dele e do carro. É isso que os pilotos de Fórmula 1 fazem, é isso que os torna excepcionais. Nesta ocasião, porém, levamos o pacote e nossos pilotos longe demais. Estamos colocando-os em desconforto significativo e simplesmente não podemos fazer isso de novo. Nossos pilotos não são os únicos a sofrer. Você verá na mídia vários comentários de vários pilotos que estão igualmente em desconforto e dor, e temos a responsabilidade agora de garantir que isso não continue. Por um lado, é realmente muito desumano, né, essa questão, pilotar com o carro tremendo, pilotar com dor, realmente é uma coisa bem complicada. Olhando para Montreal, enquanto isso, Vowles disse que esperava que a dupla da Mercedes, o Hamilton e o Russell, estivessem mais perto dos principais carros da Red Bull e Ferrari do que em Baku, onde o Russell foi o líder da equipe na classificação, mas mais de 1,3 segundos abaixo do ritmo em P5. Ele disse: talvez não esperávamos cair tanto quanto em Baku, mas isso forneceu uma plataforma para aprender. Montreal não será substancialmente diferente das duas últimas corridas, Mônaco e Baku. Acho que ainda teremos um pacote que não está na frente por mérito. Red Bull e Ferrari ainda serão a referência com a qual temos que nos comparar. Ele segue: acho que a grande diferença que você viu na qualificação em Baku talvez não seja tão grande em Montreal. Ela voltará de onde estava, e à medida que passamos por todas as corridas, a partir de então, tenho certeza vamos encontrar pequenos passos e desenvolvimentos que nos empurram de volta para frente. E a pontuação consistente na Mercedes, apesar de seus problemas em 2022, significa que a equipe está apenas 38 pontos atrás da Ferrari na P3, na classificação de construtores, apesar de não ter uma pole nem uma vitória em seu nome até agora neste ano, enquanto se prepara então para retornar para Montreal pela primeira vez desde 2019. No fim do vídeo eu vou trazer a classificação do campeonato, tanto de pilotos quanto de construtores, para você. E a FIA, então, vamos lá, tomou medidas contra o porpoising. Será que tem vantagem para a Red Bull à vista? Vem comigo, informação importante. Os temores do chefe da equipe Red Bull, Christian Horner, se tornaram, pelo menos à primeira vista, realidade. Na quinta-feira, antes do Grande Prêmio do Canadá em Montreal, a FIA anunciou que iria intervir sobre o tema porpoising e tomar medidas para evitar o fenômeno aerodinâmico da Fórmula 1. Agora, a FIA decidiu que, no interesse da segurança, é necessário intervir e fazer com que as equipes façam os ajustes necessários para eliminar este fenômeno, segundo um comunicado de imprensa da Federação Mundial do Automobilismo.
Até agora, uma mudança de regra de curto prazo parecia impensável, porque geralmente, como já dissemos, requer a aprovação de todas as equipes durante a temporada atual. Em casos raros, no entanto, a FIA pode intervir sem unanimidade entre as equipes se julgar imperativo por motivos de segurança. E aí sempre tem essa brecha na lei, né, para causar polêmica, olha só. Por esse motivo, então, olha só, foi emitida uma diretriz técnica antes do Grande Prêmio do Canadá, que inclui inicialmente duas medidas imediatas. Primeiro, o desgaste das pranchas da parte inferior da carroceria do carro é verificado mais de perto do que antes. Em segundo lugar, uma métrica deve ser desenvolvida para os futuros finais de semana de corrida, sobre o qual o nível de oscilação do carro é aceitável e o que não é mais aceitável. Olha só. Abre aspas, a fórmula matemática exata para essa métrica ainda está sendo investigada pela FIA. As equipes de Fórmula 1 foram convidadas a participar desse processo, disse então a associação em seu comunicado. Em termos concretos, isso significa que a FIA está agora avaliando o desgaste das pranchas da parte inferior da carroceria, bem como os valores medidos dos sensores de aceleração, a fim de verificar a extensão das oscilações que afetem os pilotos. Antes do treino de sábado, as equipes foram informadas de um valor limite, olha só. Na pior das hipóteses, quem não cumprir isso na qualificação ou na corrida pode até ser desclassificado. Pelo menos é o que informa o portal especializado Automotor and Sport. Alternativamente, um participante também pode ser forçado a aumentar a altura do piso em 10 milímetros se os valores limite forem excedidos durante o treinamento. No entanto, pelo menos no Grande Prêmio do Canadá, desqualificações e mudanças forçadas de afinação ainda não podem acontecer. Em Montreal, a FIA está inicialmente se concentrando no desenvolvimento da referida métrica em conjunto com as equipes. No futuro, no entanto, medidas rigorosas devem ser tomadas. A associação deixa em aberto, né, quando isso vai acontecer exatamente. Não se sabe se será na outra prova, né? Pois é, parece que as equipes terão que resolver seus problemas. Saiu pela culatra, pelo jeito, a reclamação das equipes Mercedes e Ferrari, né? Em vez de mudar todos os carros, o que eles fizeram é punir quem tiver problema na corrida. Então cada equipe vai ter que resolver os seus problemas. A FIA também anunciou uma reunião técnica com as equipes de Fórmula 1 para definir as medidas que reduzirão a tendência dos carros serem expostos a tais fenômenos de médio prazo. Uma medida de longo prazo focada nos regulamentos para 2023 e além. De acordo com suas próprias declarações, a FIA não deu esse passo de ânimo leve, mas consultou os médicos da FIA para as expressões preocupadas de vários pilotos. O fato de pilotos como Hamilton reclamarem recentemente de dores nas costas após a corrida foi um fator, mas não o único. Literalmente diz, abre aspas, é um esporte em que os competidores andam em velocidades superiores a 300 km por hora. Acreditamos que toda a concentração de um piloto deve estar focada na direção e que fadiga ou dor excessiva que um piloto sofre pode levar a uma perda de concentração e tem consequências significativas, fecha aspas. Em Baku, o chefe da Red Bull, Horner, aconselhou as equipes gravemente afetadas pelo porpoising a parafusar uma placa de base mais grossa, se quiserem, né, ou levantar o carro. Essa seria então a solução mais simples. Isso devido às palavras dele, que já trouxemos aqui, de que seria injusto, né, punir quem fez o dever de casa. Isso tudo nas palavras dele. Então ele deu essa ideia, colocar uma chapa mais grossa ou levantar o carro, né? Duas coisas que certamente mudariam o desempenho dos carros. É um fanfarrão esse Christian Horner. Mas a FIA parece que foi pro lado dele, né? As equipes que se virem, façam o que quiserem, só não pode mais ter esse problema, né? De fato, a nova diretriz técnica pode ser uma bênção para a Red Bull em particular. Ferrari e Mercedes até agora foram muito mais afetados pelo porpoising e, portanto, correm muito mais risco de serem forçadas a uma configuração mais alta pela FIA. E sabemos que mais distância do solo significa menos desempenho na Fórmula 1. E para fechar aqui, nota de transparência. Em uma primeira versão publicada desse artigo, informamos que a FIA poderia impor alterações de configuração e emitir desqualificações já em Montreal. Este não é o caso, como mostrou um inquérito da FIA, né, em Montreal. Apenas os dados são coletados inicialmente. Os pênaltis só serão dados no fim da temporada. Ou na sequência dela, né?
Trocando de assunto, trocando de assunto, mas ainda no porpoise, né? O assuntinho bem falado nesse ano de 2022. Será um fim de semana difícil para as equipes e pilotos que sofrem de problemas de salto durante as sessões da Fórmula 1, explica o Kevin Magnussen, antes do fim de semana do Grande Prêmio do Canadá. É uma má notícia para a Mercedes e para Lewis Hamilton, que foram os mais atingidos, né, como você já sabe, por esse problema. Os carros permanecerão inalterados para o fim de semana do Canadá, como já dissemos, mas Magnussen, no entanto, gosta do circuito, embora alerte sobre os problemas de salto. Ele fala: Montreal é um lugar legal, é uma pista legal também, é bastante única, é uma espécie de circuito de rua, mas híbrido e eu realmente gosto. Palavras do dinamarquês. É muito acidentado, então vai ser difícil nesses carros novos, porque eles são muito rígidos, são muito duros. Vai ser um desafio, tenho certeza, mas um bom desafio. A corrida do Canadá e o último evento antes do início da etapa europeia da temporada, com 7 eventos consecutivos em todo o continente ao longo de 3 meses. A Haas começou a temporada atual com um grande passo à frente, mas voa para Montreal sem marcar um ponto nas últimas 4 corridas. Abre aspas, palavras do Magnussen, para fechar. O objetivo é marcar pontos, com certeza. Acho que temos o carro para fazer isso. E estou ansioso pelo fim de semana. Será bom ter um pouco de temporada europeia depois do Canadá. Sem jet lag e voos curtos. Estou ansioso para isso novamente. Fecha então aspas. Também falar aqui do piloto que deixou a Haas para a entrada então do Kevin Magnussen, o Nikita Mazepin. Ele ainda vê uma oportunidade de retornar à Fórmula 1. O piloto russo perdeu seu assento com a Haas quando a Rússia decidiu invadir a Ucrânia, após o que a Haas tomou então as medidas, conforme já falamos bastante aqui no canal. Os laços entre Haas e Mazepin foram cortados, assim como os laços do patrocinador Uralkali, que também é russo e é do pai do Nikita. Já se passaram vários meses e Mazepin desapareceu rapidamente de cena. No entanto, suas ambições de voltar à Fórmula 1 não foram embora. Ele disse em entrevista ao Match TV russo, um canal de TV que, aliás, é de propriedade da Gazprom Media, um braço de mídia da empresa de gás natural de mesmo nome. Ele falou: milagres acontecem, né? Pode acontecer. Mazepin cita Kevin Magnussen como um exemplo de retorno inesperado à Fórmula 1. Ele fala: acho que se alguém tivesse perguntado a Kevin no fim de fevereiro se ele pilotaria um carro de Fórmula 1 uma semana depois, ele certamente teria dito não. Há 4 meses eu não imaginava que o mundo mudaria tanto. Agora não consigo imaginar que voltará ao normal em 4 meses, mas espero que sim. E você acha que ele pode retornar à Fórmula 1? Nunca se sabe, né? Magnussen também está em boa forma depois de uma pausa. Ele provou-se e pretende fazer exatamente o mesmo e repetir a sua história de sucesso. E quando o contrato de Mazepin foi rescindido pela Haas, ninguém entrou em contato com ele. Ele fala: por que ninguém me enviou nada? Não sei, mas se um mecânico ou alguém com quem trabalhei de repente se tornar supérfluo, eu enviaria uma mensagem no WhatsApp também. Não importa a situação, é entre nós ou a administração. Essa parte é chata mesmo, né? Ele disse que ninguém entrou em contato, já há tempo atrás ele falou isso, agora repete, né? Realmente bem deselegante se foi realmente dessa forma, né? Bom, mas não sabemos. O ex-piloto da Haas pode ver uma opção no lugar de Mick Schumacher, seu ex-companheiro de equipe, no ano passado. O russo é crítico da temporada de Schumacher. Ele fala: só estou dizendo que os resultados falam por si só. É tudo o que eu direi. O alemão teve uma temporada medíocre na Fórmula 1, está tendo por enquanto, né? Mas derrotou o Mazepin ano passado. Porém, o pai de Mazepin disse que ambos não tinham o mesmo carro, o mesmo chassis. Mas a fama de piloto ruim, o pior do grid, realmente pairou sobre Nikita. Para descontrair, inclusive, quero deixar um vídeo que fizemos há um tempo atrás, lá no ano passado, onde o Nikita, em um campeonato de 20 pilotos, em um determinado momento estava em 21º no campeonato. Já pensou? Não é piada não, é verdade. Mazepin conseguiu estar em 21º em um campeonato com 20 pilotos. Vou deixar o link desse vídeo no card ou na descrição para você. E a Mercedes estabeleceu a meta de vender apenas carros elétricos até 2030. A marca de automóveis alemã quer se manter fiel à Fórmula 1 no futuro.
mesmo que o esporte não busque a questão da sustentabilidade no mesmo ritmo ou na mesma medida. Pelo menos é o que garante o Ola Källenius, da Autocar. Ele fala: como empresa decidimos seguir esse caminho, onde as condições de mercado permitam. Palavras então do CEO da Mercedes comentando o plano de investir apenas em arquiteturas totalmente elétricas na divisão de carros de estrada a partir de 2025 e vendendo carros elétricos a partir apenas de 2030. Então a Mercedes está focando exclusivamente nos veículos elétricos. Ele segue: essa é a única decisão que você pode tomar e o mesmo se aplica à Fórmula 1. Ele que aprecia os esforços da categoria rainha para se tornar mais sustentável. Ele fala: os próximos regulamentos de pilotagem que teremos serão muito mais importantes para o lado elétrico e há um claro compromisso de tornar a Fórmula 1 neutra em CO2. Com os próximos regulamentos, a proporção elétrica do tempo de volta vai aumentar. Ainda haverá um motor de combustão interna, mas será usado como laboratório para o desenvolvimento de combustíveis sem CO2, prevê então o chefe da Mercedes. Ainda não estamos em um ponto em que uma corrida como essa em Abu Dhabi só possa ser disputada com a energia de uma bateria. A tecnologia de bateria ainda não existe, mas se conduzirmos sem CO2 e colocarmos mais ênfase na eletrificação, o esporte permanecerá muito relevante e continuaremos a correr. Essa parte final também palavras do Källenius. E quando perguntado se uma fusão entre F1 e Fórmula E é inevitável nesse contexto, Källenius diz: não quero especular sobre isso, só sei que a Fórmula 1 sempre estará no topo do automobilismo. E não apenas por isso, mas também pelo crescente interesse dos espectadores mais jovens pelo esporte, a Mercedes quer continuar seu compromisso. Ele fala: está crescendo significativamente, especialmente entre os espectadores mais jovens. A série da Netflix Drive to Survive desempenhou um papel crucial nisso. Palavras do CEO. E ele segue: por isso estamos muito satisfeitos por fazer parte desta série e estar entre as forças motrizes da Fórmula 1, usando-a tanto para nosso desenvolvimento tecnológico quanto para o marketing. No que nos diz respeito, o esporte terá um futuro brilhante. E com vista no final da temporada do ano passado, em que Lewis Hamilton perdeu por pouco a luta pelo título contra o Max Verstappen, também porque o diretor de corrida reinterpretou as regras esportivas, Källenius admitiu, abre aspas, foi muito emocionante, segundos de desespero, mas é assim que é no esporte. Você leva uma pancada, mas se recupera. Como competidor, você volta à pista e continua lutando, fecha aspas. Se para nós foi emocionante, né? Imagina para quem estava dentro da equipe, né? Foi realmente algo fantástico, muitos não gostaram, mas emoção teve para todo mundo, isso é certo, isso é verdadeiro. Vou deixar aqui, inclusive, nós narramos aquela corrida e eu fiz um vídeo só com a última volta, então vou deixar aqui para você o link para você ouvir nossa narração novamente e sentir a emoção. Olha, em narração de corrida foi o momento mais emocionante da minha vida daquele momento, certamente. Que corrida fantástica. Vou deixar o link no card ou na descrição para você. E a Mercedes certamente tem que fazer isso ainda mais nessa temporada, porque depois de 8 títulos de fabricantes consecutivos, a equipe perdeu a direção como resultado de novas regras técnicas e está apenas em terceiro no campeonato. E a segunda, Ferrari, vamos com ela. Carlos Sainz já foi o mais rápido no Azerbaijão, após 8 voltas durante o GP nas ruas de Baku. O espanhol parou com problemas hidráulicos e foi o primeiro desistente do dia. 15 voltas depois, seu companheiro de equipe foi a próxima vítima. O monegasco da Ferrari teve um problema de motor muito grande. As aspirações de título leve e da Ferrari sofreram um belo estrago. No dia seguinte do GP do Azerbaijão, os componentes hidráulicos de Sainz já foram extensivamente examinados. A Ferrari descobriu a causa da interrupção e, segundo os italianos, já foi encontrada uma solução de curto prazo que deve evitar que o problema volte a ocorrer no Canadá. Ao mesmo tempo, a fábrica da Ferrari também está trabalhando em uma solução de médio prazo. Eles também deram uma atualização sobre o motor de Leclerc. Vamos a essa informação importante. Será que o Leclerc pode ser punido com posições no grid no Canadá? Vamos descobrir agora.
O motor de combustão interna e o turbo da unidade de potência Ferrari de Leclerc, que falhou no GP do Azerbaijão, não podem mais ser usados. Para o piloto de 24 anos, isso significa que ele tem duas opções: colocar um novo turbo e sofrer uma penalidade no grid, ou usar um turbo antigo novamente. O regulamento da FIA estabelece o seguinte sobre o uso de peças do motor. Abre aspas, a menos que um piloto dirija por mais de uma equipe, cada piloto não pode usar mais de 3 turbos, conforme pode ser lido nos artigos 28.2 e 28.3 do regulamento esportivo. A primeira vez que um componente extra é usado, um piloto receberá uma penalidade de 10 lugares no grid. Se isso acontecer novamente, depois disso resultará em uma penalidade no grid de 5 lugares. Leclerc usou atualmente 3 turbos e, portanto, corre o risco de uma penalidade de 10 posições no grid se decidir colocar um novo turbo lá no Canadá. Vou deixar aqui uma imagem para você com a quantidade de componentes que o Leclerc já usou, né? Motor 2 de 3, Turbo Charger 3 de 3, o que mais aqui que está mais complicado, componentes elétricos 1 de 2, loja de energia 1 de 2, MGUK 2 de 3, MGUH 2 de 3. Vou deixar aí a postagem para você. E Leclerc corre então outros riscos. O piloto da Ferrari atualmente usa 2 motores. De acordo com os regulamentos, um piloto pode usar 3 motores em uma temporada. Isso significa que Leclerc poderia substituir seu motor mais uma vez. Com o motor da Ferrari, que até agora não se mostrou confiável, isso é um risco para o número 3 na classificação. E Leclerc também tem que ter cuidado com o MGUH para não ter problemas. Você também pode usar 3 deles, e o jovem de 24 anos já usou 2. Se a Ferrari decidir mudar várias coisas e receber uma penalidade de 15 posições no grid, Leclerc terá que começar a corrida na parte de trás. Então Ferrari e Leclerc precisam pensar sobre o risco que estão correndo. Eles irão para uma penalidade de grid, ou eles escolherão começar com uma parte potencialmente não confiável no Canadá? É a tal da faca de 2 gumes, né? Dúvida realmente cruel. Para fechar o nosso vídeo, classificação do campeonato da Fórmula 1 2022, pilotos, Max Verstappen lidera da Red Bull 150 pontos, Sérgio Pérez é o segundo, Sérgio Pérez da Red Bull com 129, são 21 pontos, né? Leclerc é o terceiro da Ferrari com 116, são 34 de diferença para Verstappen. George Russell é o quarto, 99, Carlos Sainz o quinto, 83 pontos. Depois Hamilton em sexto, Norris em sétimo, Bottas em oitavo, Ocon nono, Gasly é o décimo. Nos construtores, Red Bull lidera 279, Ferrari a segunda 199, são 80 pontos, Mercedes a terceira 161 pontos. Depois McLaren, Alpine, Alfa Romeo, Alfa Tauri, Haas, Aston Martin e Williams. Por hoje é isso, meus amigos. Se chegou até aqui, deve ter gostado, né? Dá uma força pro canal, deixa o like, se inscreva, aciona o sininho, clique em todas as notificações, assim você não perde nada. Também você que é fã, compartilhe este link com os seus amigos, grupos que gostam de automobilismo, ajuda o canal a crescer e assim, crescendo, a gente traz mais conteúdo de qualidade pra você, tá bom? Um abraço, valeu, até mais e acelera, mundo!